É só um processo, né? Tá. Bom dia, colegas desembargadores. Bom dia, senhores advogados. Ela tem um processo, na hora que ela chegar, só um processo. Bom dia, servidores, servidoras. Já havendo quórum, vamos dar início à sessão e informo que há apenas um processo da desembargadora Liana Ferraz, e assim que ela chegar, a gente dá preferência a ele e julga. E que o doutor Meton também... Recording in progress. O doutor Meton também nos autorizou a iniciar e ele estará chegando em minutos. Número de ordem 2, relator doutor Edilson, processo 374, dígito 04-2022-003, ordem 2. Bom dia a todos. Doutor Edilson. Estou iniciando, né? O doutor presidente abriu a sessão e eu estou iniciando. Então, bom dia a todos que estão presentes, colegas desembargadores, Ministério Público, servidores, advogados presentes, todos presentes. Aqui é um RO do Ministério Público do Trabalho, tendo como recorrida Secop, Segurança Comercial do Piauí Limitada. Tema é cota de aprendizes. Certo? Eu estou dando provimento multa, eu mantenho a multa, mas a indenização por dano moral coletivo eu vou encampar a divergência. O meu aqui está como 50 mil, mas eu encampo a divergência para 20 mil reais. 2. Fica minha divergência que eu mantenho a sentença. Mas o senhor só vota se é verdade, está certo. O senhor mantém a sentença para negar provimento, é isso? Aliás, não, mantenho 50 mil, que Vossa Excelência fixou. A minha proposta original. Pois, doutor, havendo unanimidade, né, exceto... Não? Esse é o 2? Bom dia, doutor. É o 2. Não, tem divergência que ele encampou, viu? De 20 mil? Baixou para 20 mil, Baixou para 20 mil. Do Ministério Público. Então, doutor Edilson, fica... Então, ficou unânime, doutor Edilson. Provimento parcial só para reduzir a indenização por dano. Não é para reduzir, é para conceder. Perdão, o recurso é do Ministério Público. Ministério Público. Aí, então, obrigação de cumprir mediante multa de R$1.000. Aí, a indenização por dano moral coletivo que eu tinha arbitrado em R$50 mil, eu estou acatando a divergência do doutor Jorge Alain e do doutor Técio e encampando e arbitro em R$20 mil. Tá bom. Então ficou assim, certo? Provimento ao recurso do Ministério Público parcial, né? Para declarar nulidade incidental das cláusulas 18ª das convenções coletivas de 2020, 2021, 2021 e a 19ª da CCT 2022-22, celebradas entre a SEVIGEP e o Sindivigilantes, na parte que prevê especificamente a exclusão dos vigilantes armados ou desarmados e de transporte de valores da base de cálculo da cota de contratação de aprendizes estabelecida no artigo 429 da CLT. Condenar a recorrida ao cumprimento da obrigação de empregar aprendizes na forma dos artigos 428 a 433 e da legislação especial aplicável em número equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes cujas funções demandem formação profissional, como é o caso do vigilantes, sob pena de multa de R$1.000 por aprendiz não contratado e, por fim, condenar a empresa réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo arbitrada em R$20 mil, com as correções legais, invertidos os ônus da sucumbência. Próximo.
Número de ordem 4, relatora doutora Basilissa, processo 907, dígito 85, 2021, 103, impedimento do doutor George, com participação da doutora Liana Ferraz, pedido de sustentação do doutor Silvio Augusto pela parte recorrente e MPT é parte recorrida. Ordem 4. Pois não, doutora Basilissa. Pois não. Aqui é uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da construtora e incorporadora Som Limitada. E a sentença condenou a construtora a cumprir várias obrigações da legislação de segurança e saúde do trabalho. A sentença condenou ao cumprimento dessas obrigações e ainda condenou em danos morais coletivos de 150 mil. A insurgência da construtora, que é a recorrente, é só com relação ao dano moral coletivo. E eu estou dando parcial provimento ao recurso para reduzir o dano moral para 25 mil. Então, doutor, aí fazer sustentação? A decisão, nessa forma, ela tem uma pequena divergência. Não, tem divergência não, tá unânime. Doutor, bom dia. Eu só queria fazer uma questão, porém. Fique à vontade. Senhora desembargadora relatora, senhores desembargadores, senhores servidores, a questão reside apenas no fato, não é apenas a questão do valor do dano moral coletivo. É que houve apenas um acidente na empresa. O fato foi único. E o indivíduo que sofreu o acidente, ele entrou com a reclamatória individual. Ele foi indenizado. De dano material, ele foi indenizado aqui, na Justiça do Trabalho, R$141 mil. De dano moral, R$25 mil. E de danos estéticos, R$25 mil. Então, caracterizaria o bis e idem. Eu estaria pagando novamente um dano moral pelo mesmo fato. A questão que eu ponho apenas em tela aqui no momento seria com relação a isso. Era o que eu tinha relatado. Muito obrigado. Doutor Arnaldo, ou doutor Luzardo, pelo Ministério Público. Bom dia. Bom dia também, doutor Silvio. Bem, como a impugnação se referiu apenas a esse item, eu vou me restringir a ele. Na verdade, a responsabilidade objetiva é por atividade de risco. E não importa a quantidade de trabalhadores que foram lesionados, se em verdade há um potencial lesivo para atingir mais trabalhadores, independentemente da quantidade, sexo, idade. E o dano moral coletivo busca reparar a coletividade, não tem nada a ver com a indenização que foi paga à vítima. Em síntese, são esses os argumentos. Muito obrigado pela atenção. Pois não, doutora Basilissa. Doutor, eu vou manter o voto, considerando que houve esse descumprimento de várias normas de trabalho constante da NR 10, certo? Então, assim, e além desses dois, aliás, 2 casos, mas só foi constatado o mesmo acidente no caso do Elvis. Mas eu mantenho o dano por conta do descumprimento das normas. É assim que eu voto. Então, por unanimidade, doutora. Não, presidente, Pois não. Sim, eu vou divergir da relatora por entender que não haveria aí a coletividade atingida, um acidente pontual, a empresa não há nos autos demonstração de descumprimento. O próprio procurador aqui na sustentação fala a questão da atividade de risco, né, que estaria submetido, que seria a Constituição Civil, mas eu não entendo dessa forma e estou provendo recurso para afastar a condenação e indenização. Registrar e a divergência, doutor Décio. Alguém mais vai se pronunciar antes de mim, porque tem o doutor Arnaldo Bozon e eu quero falar depois. Doutor Arnaldo for... Excelência, eu vou acompanhar o doutor Técio. Eu vou explicar por quê. Além de ser só um caso, a questão coletiva, assim, além de ser só um caso, esse caso individual ter sido abrangido pela ação individual, onde o lesionado foi indenizado
por nós, digamos assim, indenizado não, por nós não, é indenizado de acordo com nossa sentença, nossa decisão, nos valores relativamente altos para os padrões que nós adotamos aqui. A questão individual, então, ficou resolvida dessa maneira. A questão coletiva ficou resolvida na sentença quando determinou o seguinte: adotar no prazo de 10 dias metodologia constante na NR10, sob pena de multa de 10 mil por cada constatação. A. Observe nas situações de desenergização de instalação elétrica, etc. B. No B tem 2. Adotar no prazo de 10 dias o procedimento constante nos itens tais. 3. Submeter os trabalhadores que efetuam a intervenção. 4. Fornecer no prazo de 10 dias equipamentos. 5. Proibir e impedir a deslegitimação da decisão. 6. Elaborar e cumprir a deslegitimação da decisão. 7. Disponibilizar a deslegitimação da decisão. Eu acho que esse daqui atende plenamente à questão coletiva. E se por acaso isso aqui for descumprido e acontecer de novo, aí é que nós teríamos motivo para dano moral coletivo. Portanto, eu acompanho a divergência do Dr. Técio pelo que eu expliquei, pelo que ele falou. Obrigado. Achei interessante, doutor, que teria uma condenação coletiva numa ação individual, não é? Aí o Ministério Público vai ter que pedir para executar, porque o legitimado da ação coletiva não é nem a pessoa individual não é legitimado para ação coletiva. Não, mas aqui o Ministério Público entrou com a obrigação de fazer, não fazer e a indenização. Então, descumpridos é que geraria esse dano moral coletivo. Nesse momento, não consigo vislumbrar. Mais alguém aí? Vai. Eu, sinceramente, diante do que foi colocado aqui, estou em dúvida. Por isso, eu vou pedir vista. Então, podemos... Alguém quer votar logo? Então, vista para a desembargadora Liana Ferraz. Próximo. A doutora Liana Serrão. Obrigada, presidente. Agradeço. Bom Até a dia, próxima. doutora Liana. Então, está liberada, né? Obrigado. Bom dia. Só veio para pedir vista. Número de ordem 1, relator do... não, esse é do doutor Meton. Número de ordem 3, relatora doutora Basilissa, processo 498, dígito 84, 2022-003, suspeição declarada do doutor Técio, ordem 3. Doutora Basilissa, novamente. Não, tudo bem. Muito bem, doutores. Aqui é um RO, e eu estou não conhecendo o RO por deserto. Né? A empresa pediu benefício de justiça gratuita, não foi concedido, e foi dado prazo para ele fazer os depósitos necessários para o recurso, e não fez, e não estou conhecendo o recurso por deserto. Tem pedido de sustentação? Não, né? Não, mas PT o recorrido. Unanimidade. Unanimidade. Então, proclama-se conforme o voto, por não conhecer do recurso por deserto. Próximo. Número de ordem 5, relator doutor Técio, processo 973, dígito 43, 2022-002. Ordem 3, MPT recorrido. É o 3? 3 foi que foi feito. 3 só agora aqui. Número 5, não é não? Desculpe, 5. Doutor Técio. A conclusão aqui, conhecer do recurso ordinário, registrar as preliminares e no mérito negar provimento. Não tem divergência, né? Tem pedido de sustentação. Seria do MPT aqui. Do MPT. Prejudicado. Avançar. Então, proclama-se conforme o voto do relator. Conhecer e negar provimento. Próximo. Bom dia a todos, senhor presidente. Pois não. Estou com um mandado de segurança, meu nome é Matheus Miranda, sou advogado, e tenho que ter na pauta um mandado de segurança que foi solicitado
preferência e sustentação oral. Aí eu queria verificar a possibilidade da gente colocar na análise o relato do Arnaldo Bozon. O processo é o 81119, 43/2023, final 0000. Acho que não está na pauta. Deve ser na virtual. Não está na pauta de hoje. Não é na virtual, não? Deve estar na pauta virtual. Virtual? É. Aí se- Não é aí será nessa transferida para a próxima sessão, se o senhor pedir Se sustentação. o senhor desejar, vai ser transferido para Pronto, tranquilo. a próxima Obrigado. sessão presencial. Tranquilo. Agora ainda nem. O próximo? 5. O 5. Unanimidade. Sim, unanimidade, exatamente. 5. Agora, próximo. Número de ordem 8. Relator, doutor Edilson. Processo 567, dígito 22/2022-002. Impedimento, doutora Basilissa e doutora Liana Ferraz. Ordem 8. Tem sustentação, doutora? Não. Então, é recorrente jet veículo, recorrente de sindicatos empregados no comércio e serviço de Teresina Sindicom, Estatuto do Sindicato de Convenção Coletiva de Trabalho, previsão de desconto de repasse mensal, obrigação de trato sucessivo, e eu digo no final que eu conheço do recurso e dou-lhe parcial, rejeito as preliminares, dou parcial provimento para excluir da sentença a determinação de pagamento da multa prevista na cláusula 4ª, penalidade, da Convenção Coletiva de Trabalho, mantendo-se no mais a sentença recorrida. É como vota, excelência. Decisão unânime. Não tem pedido de sustentação. Proclama-se o resultado conforme o voto do desembargador Edilson. O número de ordem 8. Próximo. Número de ordem 9, doutor Jorge, relator, está pedindo a retirada de pauta. Só para registro. Bom, Preferida presidente, retirada eu de até explico aos colegas que originariamente o voto se baseou na perícia e, posteriormente, eu examinando, eu achei um tanto quanto confusa a conclusão do perito. E explico. Na verdade, se trata de uma maternidade. E a insalubridade busca o pagamento adicional de 40% aos médicos que trabalhavam na UTI por conta de que atenderiam pacientes do Covid. Ocorre que os pacientes de uma maternidade destinados à UTI, eles não vêm do mundo exterior, né? Eles vêm do mundo interior. Então, essa questão, aliada ao fato de que a incidência da Covid em bebês e em crianças, a gente sabe que é muito baixo. Então, eu estou retirando de pauta para ver a pertinência do perito, até porque o perito não é testemunha, né? O perito ele é nomeado para ajudar o juiz. Ajudar o juiz a fazer conclusões técnicas com respeito à classificação da insalubridade. E ele não é apropriado para dizer se a UTI da reclamada atendia ou não atendia a Covid. Isso teria que ter sido objeto, é uma questão prévia que deveria ter sido objeto de prova. E estou retirando exatamente para elucidar essas questões e fazer um voto mais abalizado. Então, retirado de pauta pelo relator. E só tem eles agora. Nós temos agora apenas 3 processos do desembargador Meton como relator, que não está. Eu não sei se a gente pode chamar a pauta administrativa enquanto ele... Suspende essa sessão, presidente. Suspendo a sessão e a gente começa a administrativa, doutor Adilson, tá bom? Então, vamos lá. Então, declaro aberta a sessão administrativa previamente convocada para esta data para julgamento dos processos administrativos que estão relacionados. Pode apregoar o primeiro. Número de ordem 1, PROAD 131/2022. Interessado José Zito Magalhães Neto. Recurso, embargo declaratório e recurso administrativo, solicitação de concessão de horas extras.
realizadas no recesso. Doutor Edilson, é o relator. Não, eu fui vencido e perdi a relatoria. Doutor Arnaldo, então. Fiquei muito triste. Ele retirou de pauta? Tem que ver quem redigiu o acórdão ou a decisão. Não, mas ela passou para o gabinete dele. Passou. Ontem. Não, então esse processo aqui tem um imbróglio aqui, doutores. É o seguinte, ele estava sendo julgado como embargo de declaração pela própria presidência, mas tem relator. E ontem nós reformulamos a decisão, reconsideramos e encaminhamos o processo para o relator. Que no caso é o redator. Redator, o doutor Arnaldo. Então a gente vai ficar com ele para a próxima pauta. O próximo. Ordem 2, PROAD 2397-2023. Interessada Amanda Melo de Almendra Freitas, reembolso de despesa com serviço de mudança. Aqui é pedido de indenização de despesa de transporte de pessoal e imobiliário e bagagem em razão da exoneração da servidora do cargo comissionado de diretora da Secretaria da Vara do Trabalho de Valença e nomeação dela para o cargo comissionado de diretora da Secretaria da Vara do Trabalho de Piripiri. Não havendo objeções, fica aprovado. PROAD Ordem 3, 2420-2023, interessado Anderson Castelo Branco Galena, assunto ajuda de custo. Também é servidor que foi nomeado para cargo comissionado de diretor de secretaria em São Raimundo Nonato. Então, não havendo divergência, fica aprovado. Número de ordem 4, PROAD 2523-2023, juíza Kelly Cardoso da Silva, assunto ajuda de custo. Também, né, para a juíza Kelly Cardoso da Silva, aprovado. Ordem 5, PROAD 2504-2023, interessado juiz Carlos Wagner Araújo Neri, assunto ajuda de custo. Remoção também da vara de trabalho, no caso deste, da vara de trabalho de Valença para a vara de trabalho de Piripiri. Não havendo observações por nenhum desembargador, a gente considera aprovado. Próximo. Ordem 6, PROAD 419-2023, referendar portaria GP 490, que altera por necessidade de serviço das férias do juiz de trabalho substituto Gustavo Ribeiro, e a portaria 499, que alterou as férias do juiz Thiago Spode. Sem ressalvas, então, fica aprovado. Então, encerramos agora a pauta da administrativa e ficamos com um pequeno recesso aqui para ver se o doutor Meton aparece, né? É um, né, presidente? Eu acho que a gente começou o 6, foi? Não, vamos começar, retomar a sessão e começar pelo processo número 1 de relatoria do desembargador Meton. Processo 92, dígito 94, 2021-004, impedimento doutora Basilissa, MPT é o agravado. Ordem 1. Presidente, a Intracol, que agrava, é agravado do Ministério Público do Trabalho. Doutor Meton, é Transcol. Exatamente, Transcol. Eu estou negando provimento, presidente, ao agravo. Número 1 não tem divergência, mas falta o voto do doutor Técio? Eu não vejo voto do doutor Técio. Ordem Número 1. 1 da trans. Isso.
Microfone, doutor Tess, por favor. Está acompanhando, né? Então ficou unanimidade. Então, decisão unânime, conforme o voto do relator. Conhecer e negar provimento. O próximo. Número de ordem 6, relator Dr. Meton, processo 1421, dígito 84-2011-104, impedimento doutora Basilissa. MPT agravado. Presidente, agravante Bimetal Indústria Metalúrgica Limitada. Agravado Ministério Público do Trabalho. Eu também estou negando provimento a esse agravo de instrumento. Veja aqui que a decisão está unânime, né? Então, proclama-se o resultado conforme o voto do relator, da relatoria. Número de ordem 7, relator Dr. Meton, em processo 104.800, dígito 35-2006-001, MPT agravado. Correios, né? Correios que agrava em face de ação do Ministério Público do Trabalho. Execução de título judicial, já foi descumprimento de obrigação de fazer e multa consecutiva. Agravo desprovido, presidente. Então, por unanimidade, proclama-se assim o resultado. Então, a gente, com esse último processo, encerrou a sessão de hoje. Bom restante de semana a todos. E bom trabalho.